Olá, sou o professor Flávio Tabellini e vamos a uma aula de radiação térmica, seção 2. Bom, definições e propriedades. Bom, o que nós vamos ver agora? Algumas propriedades relacionadas com a superfície que está relacionada com radiação. Então, nós já temos aqui uma superfície, tá? E nós vamos definir o que? Irradiação, pela letra G. Tá? Não confundam radiação com irradiação. É a taxa na qual a radiação incide sobre uma superfície por unidade de área. Então, esse G é a irradiação que chega. E o que acontece com ela? Ela pode ser refletida, que é o ρg, a radiação refletida. Tá? Ela pode ser absorvida, então ela é uma radiação absorvida, que é o alfa vezes G, e ela pode ser transmitida quando ela passa através do sólido. Tá? Então, esse tal vezes G. Então, é uma radiação transmitida. A soma da refletividade com a absortividade com a transmissibilidade, tá? Vai ser igual a 1, porque esses fatores eles variam de 0 a 1, ok? Então, depois eu vou explicar os outros termos, tá? Vamos ficar por enquanto na irradiação. Então, olha aqui, alfa é a fração de energia incidente que é absorvida, ρ é a fração da energia incidente que é refletida, e tal é a fração da energia incidente que é transmitida. Tá? Superfícies sólidas, o alfa mais ρ é igual a 1, ou seja, né, não existe a energia que é transmitida através do sólido. No meio gasoso, o alfa mais tal, essa que é a letra grega tal, é igual a 1. Então, no meio gasoso, não é muito comum ter energia que é refletida, beleza? Bom, tipos de refletores. Nós temos os refletores especulares, ou refletor especular, e o refletor difuso. O especular é tipo como se fosse um vidro, né? Espelho. Tá? A energia que é incidente num determinado ângulo, ela é refletida nesse mesmo ângulo. Tá? Agora, o refletor difuso, a energia chega num ângulo e é refletida em todas as direções. Tá? Bom, isso aqui são modelos, tá? O refletor difuso pode ser, esse aqui é o que mais se adapta à engenharia, tá? E a gente é o que vai ser um pouco mais comum, ok? Mas eles são modelos, né? E a superfície real tem a sua maneira de refletir a radiação térmica. Bom, a irradiação, tá? É a radiação incidente a uma superfície vinda da vizinhança. Então, aqui está a radiação incidente. Ela vai incidir na superfície DA1. Né? Então, nós temos aqui, de novo, esse ângulo sólido que é compreendido por como essa radiação chega, tá? Como a radiação chega, tá? Ela depende do comprimento de onda, ok? E depende da direção desses ângulos que θ e φ, tá? A mesma coisa que a gente fez lá por causa das intensidades de radiação emitida, alguma coisa assim, tá? Nós temos a irradiação espectral, que depende do comprimento de onda. Então, quando essa intensidade de irradiação, ou essa intensidade de radiação incidente, que varia com o comprimento de onda e com o ângulo, tá? Ela é integrada de 0 a 2π em φ e de 0 a π sobre 2 em θ, nós vamos ter a irradiação espectral. A irradiação total é a integração da irradiação espectral em todo o comprimento de onda, que aí, pegando a intensidade de radiação, vai dar essa equaçãozinha aqui, essas integrais aqui, ok? A irradiação difusa, tá? Se a radiação incidente for difusa, então a intensidade de radiação será independente dos ângulos θ e φ. Então, nós vamos ter que a irradiação espectral vai ser π vezes a intensidade de radiação que está variando com o comprimento de onda, né? O y lambda,
I de incidente, tá? Então, lambda e θ. Agora, irradiação total vai ser igual ao π vezes essa intensidade de radiação aqui incidente, tá? Radiosidade. Mesmo agora, o que é radiosidade? Não escrevi aqui, mas eu vou falar, né? Tem que falar. A radiosidade é toda a radiação que sai da superfície. Então, ela é a radiação, irradiação refletida, mais a radiação que é emitida, esse E, pela superfície. Ok? Então, isso é a definição de radiosidade. É toda a radiação que deixa a superfície. Não confunda com a radiação emitida, tá? Então, essa aí é a radiosidade, tá? Mesma coisa, nós temos a radiosidade espectral, tá? Que é a intensidade de radiação que é emitida mais refletida, tá? Que varia com o comprimento de onda e que varia com o ângulo. E a radiosidade total, o J, tá? É a radiosidade espectral integrada em todo o comprimento de onda. E aqui está em função da intensidade de radiação dos ângulos e do lambda. Beleza? Mesma coisa o que aconteceu para irradiação e a mesma coisa que aconteceu com a radiação emitida. Tá? Então, ó, radiosidade para um refletor difuso. Então, se ele for difuso, né, a intensidade de radiação vai ser independente dos ângulos θ e φ. Então, aqui nós temos a radiosidade espectral, que ela é o π vezes a intensidade de radiação espectral. Okay? Agora, a radiosidade total é o π vezes a intensidade de radiação, tá? Em todos os comprimentos de onda, beleza? E agora vem um outro termo, que é a radiação de um corpo negro, né? E o que é? Bom, então vamos ler aqui, né? Um corpo negro absorve toda a radiação incidente, independente do seu comprimento de onda e da sua direção. Para uma dada temperatura e comprimento de onda, nenhuma superfície pode emitir mais energia do que um corpo negro. 3. Embora a radiação emitida por um corpo negro seja uma função do comprimento de onda e da temperatura, ela é independente da direção, ou seja, o corpo negro é um emissor difuso, tá? Não fiquem confusos com essas coisas aí, tá? Mas é assim mesmo. Radiação de corpo negro. Então, ó, aqui a gente tem uma cavidade, que a gente tem aqui uma abertura, onde a radiação chega, ela é refletida, absorvida, e essa radiação não sai por essa cavidade de novo. Ela chega e é absorvida completamente, tá? Então, temos a absorção completa. E nessa superfície isotérmica, tá? Essas aqui, nós temos uma superfície aqui dentro. Então, ó, se tiver um objeto lá dentro, por exemplo, toda a irradiação vai chegar através dessa superfície. Se ela emitisse, ela ia emitir em todas as direções. Tá? Então, nós temos uma emissão difusa, que é essa aqui, e uma irradiação difusa. Ok? Bom, então, para poder explicar esse fenômeno do corpo negro, já que a física clássica não conseguia atender ao que realmente acontecia, aí Planck desenvolveu a parte que começou junto ao desenvolvimento da física moderna, foi explicar como que era essa intensidade de radiação, de um corpo negro, tá? Então, ele relacionou, tá, com algumas constantes aqui e caiu numa função exponencial, beleza? Tá? Varia com o comprimento de onda, com a temperatura e umas outras constantes aqui e a velocidade da luz, beleza? Muito bem. E aí, o poder emissivo espectral de um corpo negro, esse EB lambda, tá? Então o B significa, esse subíndice B aí, quer dizer que é um corpo negro. Tá? Alguns autores, ao invés de usar, e o lambda significa que esse poder emissivo é para um determinado comprimento de onda.
por exemplo, para a luz vermelha, só para a luz vermelha, ou para a luz amarela, ou só para o raio-x, né? Por exemplo, né? Alguns autores, ao invés de usar a letra B, usa a letra CN, né? Corpo negro. Tem autor que ao invés de colocar EB lambda, coloca E lambda, vírgula B. Tá? É tudo a mesma coisa. Eu acho melhor usar o B antes do lambda. Tá? Eu particularmente, né? Eu acho que fica melhor. Depois a gente vai ver que além nós temos outros corpos que não são negros, beleza? Que são os corpos reais. Esse aqui, por enquanto, é o corpo negro, né? Então, o poder emissivo espectral de um corpo negro, ele vai ser o π vezes a intensidade de radiação espectral, né? No caso, tem que ser espectral nesse caso, né? Porque está valendo aqui, também está valendo como negro. Mas é a intensidade do corpo negro, que é dado por essa expressão aqui. Tá? Pegando todos aqueles termos lá da função anterior, tá? A gente deixa em função da constante C1 e da constante C2, né? Então, essa intensidade, esse poder emissivo espectral, vai ser função de lambda e da temperatura. Então, ó, quando a gente pega aquele poder emissivo para cada temperatura e para cada comprimento de onda, nós temos essas curvas aqui. Ó. Aqui é para a temperatura de 500 Kelvin, essa intensidade de radiação está variando e aqui desse comprimento de onda aqui de 1 até mais ou menos um pouquinho, até quase 100. Já para 2000 Kelvin vem aqui entre 0,1 e 1, sobe até um determinado valor, depois cai. E para 5.800 Kelvin, ele vai começar antes, não está aqui para o gráfico ficar mais visível, ela tem um máximo e depois decai também. Então, para cada temperatura, você vai ter uma distribuição desse poder emissivo, tá? Uma distribuição em função do espectro, em função do comprimento de onda. Bom, então vamos lá, a questão das características. A radiação emitida varia continuamente com o comprimento de onda. 2. Em qualquer comprimento de onda, a radiação aumenta com o aumento da temperatura. 3. A região onde ocorre a maior radiação vai ocorrendo para menores comprimentos de onda. Tá? Então, ó, já eu volto. A radiação emitida pelo Sol pode ser aproximada por um corpo negro a 5.800 Kelvin. Vou voltar aqui um pouco, ó. Perceba, ó. Para 500 Kelvin, o máximo está aqui, né? Quase perto do 10. Já para 5.800 Kelvin, que é uma temperatura maior, o poder emissivo máximo tá? Entre 0,1 e 1. Beleza? É isso que ele quis dizer aqui nesse item 3 aqui, tá bom? Vamos continuar. Aí veio a lei de deslocamento de Wien, tá? De Wien. É um alemão, tá? Ele percebeu que o comprimento máximo de onda vezes a temperatura é 2.898 microns vezes metro. Aqui é onde ocorre a máxima emissão de radiação, ok? De um corpo negro. E aí veio a lei de Stefan Boltzmann, tá? Que o poder emissivo total de um corpo negro é a integração daquele poder emissivo espectral em todo o comprimento de onda, que caiu nessa fórmula bem simples, EB é igual a sigma T a quarta, tá? Sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que vale 5,670 vezes 10 menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta. T é a temperatura em Kelvin, sempre em Kelvin, tá? Então, aí nós temos o poder emissivo total, tá? De um corpo negro. Esse poder emissivo total é dado em watt por metro quadrado, ok? Bom, e aí a intensidade total associada à emissão de um corpo negro é o poder emissivo total dividido por π, ou seja, o sigma T a quarta dividido por π. Por quê? Porque o corpo negro ele emite de forma difusa, ok? E beleza, então nós temos o poder emissivo total, poder emissivo espectral e a intensidade total de radiação, tá?
E aí nós temos também o quê? A emissão em uma banda, é a que ocorre dentro de uma faixa de comprimento de onda. Por exemplo, tá? A fração da radiação entre 0 e lambda é a integração de 0 a lambda do poder emissivo espectral de EB lambda d lambda sobre o poder emissivo total. Esse embaixo aqui representa o poder emissivo total. Tá? Embaixo nós temos a integração, que vai ser aquela integração daquela exponencial, sobre sigma t a quarta. Tá? Que colocando desta outra forma, tá? Dividido por sigma t a quinta, ok? Nós vamos ter uma função, né, que vai ser em função de lambda t. Ok? Tá? Então aqui, e olha, perceba que aqui ficou sigma t a quinta, porque nós dividimos por t e multiplicamos por t. Então, esse diferencial não é mais o diferencial só de lambda, é o diferencial de lambda t. Tá? Então, essa fração de onda vai ser só função de uma variável lambda t agora. Tá? Então, ó, aqui nós temos a intensidade de radiação, ok? E aqui o comprimento de onda, ok? Então, nós temos aí como que varia. Bom, essa fração aqui, ó, nós podemos correr em dois comprimentos de onda quaisquer, tá? Então, a fração vai de lambda 1 até lambda 2, que vai ser tudo aquilo, ou seja, a integração de 0 a lambda 2 menos a integração de 0 a lambda 1. Tá? Então, nós vamos calcular o f de 0 até lambda 2 menos o f de 0 a lambda 1, porque é assim que a tabela mostra para a gente, ok? Então, ó, aqui nós temos a intensidade de radiação do corpo negro, então nós vamos fazer calcular a área de f de 0 até lambda 1, que é aqui a vermelho, até toda essa área aqui. Depois nós vamos calcular também de 0 a lambda 2, que seria toda essa área aqui até azul. E o que interessa para a gente é só de lambda 1 a lambda 2. Então a gente vai pegar o total, a área total, menos a área que calculou inicialmente. Nós vamos ficar com a diferença aqui, tá? A subtração, beleza? Então, acho que é só isso. No próximo sessão nós continuaremos.